Olá, amigo Sudaca! Você sabe qual é o pior campeão da história da Copa Libertadores? Alguma dica? O pior aproveitamento? Te conto depois da vinheta. Pois é, amigos, mais um vídeo especial. Antes eu preciso me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista do futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil. Tudo sobre futebol aqui no continente, agora em parceria com Bora Pra Resenha TV. Deixe seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. Antes, um recadinho. Seguro não é luxo, galera. É necessidade. E fazer isso com a corretora de seguros de verdade é muito importante. Você faz tudo online, rápido e com confiança. Carro, casa, viagem, consórcio, celular. Pode chamar o Paulo Henrique que eles resolvem tudo. Se você tem sua moto qualquer cilindrada, dá para estar protegido e você paga muito barato pelo benefício que você vai ter. Vou deixar o QR Code na tela para vocês entrarem em contato. Pois é, amigos, algum palpite neste vídeo? Vou me apoiar nos números, que são a base dessa narrativa. Por isso, preciso falar da Liga de Quito, campeã da Libertadores de 2008, um título histórico dos Albos e do futebol equatoriano, aproveitamento de 47,61%, com 14 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Vou contar em detalhes a campanha da LDU, como é conhecida aqui no Brasil. Só lembrando, esta é uma nova série que estou lançando, na qual vou relembrar campanhas históricas de alguns campeões da Libertadores, da Sul-Americana e até de torneios já extintos. Antes, precisamos falar do histórico da Liga no torneio. O máximo que já tinham conquistado foi chegar às semifinais em 75 e 76. Eram triangulares e nas duas ficou em segundo lugar, não conseguindo chegar à final. Era um bom time. Num ano caiu para a União Espanhola, do Chile, del Gordo Santibanhas, e no outro enfrentava o poderoso Cruzeiro de Nelinho, Jairzinho, Piazza e Raul. E depois de um tempo sem frequentar a Libertadores, no ano 2000 as coisas começaram a mudar. Começou com uma queda, sempre assim, né? Para levantar tem que pisar no fundo do poço. O time caiu em 2000 e foi incrível como tudo começou a desmoronar e para depois reconstruir. Perdeu patrocinadores, ídolos, tudo. Em 2001, o time voltou à Série A, sendo campeão da B, e em 2004 voltava à Libertadores depois de alguns anos. Nesse ano de 2004, perdeu nas oitavas para o Santos de Robinho, Elano e Luxemburgo, confronto decidido nos pênaltis. No ano seguinte, perdeu para o River Plate, também nas oitavas. E em 2006, chegou mais à frente, mas caiu para o campeão daquele ano, o Internacional de Porto Alegre, de Rafael Sobis e Fernandão, mas logo depois disso, chegava ao banco dos Albos El Patón Balsa, o zagueiro histórico do Rosário Central, que já tinha começado sua carreira como técnico desde 1998. Em 2007, uma decepção. Depois de 3 anos competitivos, ficou na fase de grupos, numa zebra, caindo para o Colo-Colo e Caracas e ficando à frente do River Plate da Argentina. Mas naquele mesmo ano de 2007, na Liga Equatoriana, a LDU montou um time bem competitivo e letal. Era estilo Patón Balsa, que, vale lembrar, em 2006, chegou a ser escoltado pela polícia numa saída do estádio, porque chegou a ter péssimos resultados e iniciado muito mal a Liga Equatoriana. Em 2007 já era diferente. Seu esquema já estava maduro ao final daquele ano. Bate tranquilo o título e na liguinha final chegou a ficar à frente 7 pontos, apesar da péssima fase de grupos da Libertadores. Seu estilo de jogo era vertical, agressivo ao atacar e fechando bem os espaços, tendo uma boa defesa como base. O time chegou mais confiante e seguro à Libertadores de 2008. Para esse ano, o Patón Balsa apostou em jovens que não estavam sendo utilizados e alguns jogadores descartados em outros times, como José Francisco Cevallos, El Pepe Pancho, foi ídolo no Barcelona e já tinha seus 38 anos, o goleiro, ou o argentino Damián Manso, meia ex-News Old Boys, lutando contra as lesões. Patón apostou neles. Cláudio Daniel Biller, que estava rodando no Chile, Argentina e sem muito sucesso, chegava em baixa e apostava nos jovens que ainda não tinham estourados, como o ponta Luiz Bolanhos, que tinha rodado no país e tinha apenas 22 anos, e o extremo e meia polêmico Jofren Guerrón, um jogador de difícil temperamento, que já tinha abandonado o Alcas aos 16 anos, mas muito talentoso e forte fisicamente, que precisava ser bem guiado e orientado. Classificando direto para a fase de grupos, a LDU ficou ao lado do Fluminense, campeão da Copa do Brasil 2007, o Libertad, campeão do Clausura 2007 no Paraguai, e o Arsenal de Sarandí da Argentina, chegava dos playoffs. Grupo complicado, mas não impossível. Já no primeiro jogo enfrentaria o Fluminense, Thiago Neves e companhia, e a LDU já mostraria ali suas pretensões de como seria seu plano para receber os adversários no Casablanca. Com altitude de 2.860 metros, a seu favor, criava uma pressão absurda no início do jogo, com muito volume, amplitude e uso dos corredores. O goleiro Fernando Henrique
Henrique do Flu foi o MVP da partida, pegou muito. Depois, o tricolor equilibrou o jogo, mas ficou no 0 a 0. No segundo jogo, a Liga tinha um jogo complicado com o Libertad e com 1 a menos se lançou para o ataque para sair com os 3 pontos. Um sapataço de Urrutia de fora e uma linda jogada em Saboado, Guerrón botou 2 a 0. Mostrava força o time de Balsa. Aí, enfrentaria 2 vezes o Arsenal. A primeira em Sarandi, na Grande Buenos Aires, e com uma boa defesa e usando o contra-ataque, a Liga conseguiu vencer por 1 a 0 nele Viaduto. Na volta em Quito, o Arsenal saiu na frente, mas logo a LDU mostrou sua grande força nessa Libertadores, como pressiona e cria um volume incrível de jogo no adversário, no Casablanca, 4 a 1 só no primeiro tempo, com um show de Manso, Guerrón e Luiz Bolanhos. No final ficou 6 a 1 LDU, show dos Albos e classificação garantida. Na verdade, Fluminense e Liga estavam classificados com 10 pontos, só restava saber quem ficaria em primeiro e outro em segundo. Restavam 2 jogos. Balsa botou o time praticamente reserva contra o Libertad no Paraguai e ficou 3 a 1 para os Gumarelos. No último jogo, no Maracanã, Flusão tinha a chance de garantir o primeiro lugar e Balsa repetiu o time reserva, ou quase todo. O Tricolor também poupou alguns jogadores, mas Thiago Silva e Conca estavam lá. Deu 1 a 0 Fluminense. E segundo lugar para a LDU, ficando com a 11ª melhor campanha dos 16. Pegaria um time que ficou em primeiro nas oitavas. Aí o adversário seria o Estudiantes de La Plata de Borquita Verón, perigoso time que tinha ficado em primeiro no grupo 2, com Lanús, Deportivo Cuenca e Danúbio do Uruguai. Jogo duro no primeiro no Casablanca, jogo pegado no segundo tempo, a Liga foi se soltando, até que numa jogada individual do Dinamita Guerrón, LDU saiu na frente, com um golaço. Depois, na pressão ainda, Manso amplia e bom resultado para um jogo de volta para o time de Patón Balsa, 2 a 0. E na Argentina foi um inferno, mas logo aos 24 minutos, numa falha de recuada de bola de Andújar, Bolanhos chuta pro gol e a bola é desviada e gol da Liga de Quito. Vantagem maior ainda para a LDU. Estudiantes tinha que fazer 4 gols por causa do gol de visitante, regra da época, né? Era um bloco total dos Albos. Tomou empate no primeiro tempo, mas faltava mais gols pro Pincharrata e graças a Pepe Pancho tomou apenas um gol de Maggiolo, mas ficou assim. Nas quartas, pegaria outro argentino sedento por títulos, o San Lorenzo de Almagro. O Ciclón era o único time dos grandes da Argentina que não tinha ganho a Copa Libertadores. O time dele, Cabeção de Alessandro, vinha empolgado depois de eliminar o River Plate nas oitavas. Primeiro jogo, no Nuevo Gasômetro, jogo pegado mais uma vez, mas aí o nosso querido Orión vai brincar com o domínio de bola e me faz isso aí. Para que te traje, Orión? Para quê? Aí Biller fez 1 a 0 Liga de Quito. Quartas de Libertadores e Orión faz isso, né, amigo? Mas 2 minutos depois, Adrián Gonçalves, numa bela falta, empatou a partida, mas aí a LDU se fechou e Los Cuervos não conseguiram furar o bloqueio branco. Jogo de volta em Quito, uma festa incrível da torcida alba, lotado, jogo pegado de início, até Manso disparar de longe um petardo e fazer 1 a 0, golaço do argentino, e as coisas iriam complicar para o Ciclón. Juan Manuel Torres foi expulso. Jogo nas mãos da Liga de Quito. Mas os argentinos cresceram com muita raça e pegada no meio de campo. E no cruzamento, Bergesio empata a partida no segundo tempo. Tudo igual. E teríamos pênaltis, mas a LDU tentou. Foi uma pressão absurda e uma falta de mira absurda também. Muitos gols perdidos. Inevitável os penalhas. Aí brilhou o Pepe Pancho defendendo o pênalti de Aureliano Torres. E a LDU chegava às semifinais, igualando o feito de 75 e 76. E enfrentaria o América do México, time que vinha mal no Clausura mexicano de 2008, mas de uma excelente Libertadores, remontando o Flamengo em pleno Maracanã, ganhando por 3 a 0. Era o time de Salvador Cabanhas e depois tirou o Santos de Leão. Vinha com moral e também jogava na altura, no grandioso Azteca. E lá tivemos o primeiro jogo. O jogo também é amarrado, o América melhor na partida, mas quem saiu na frente só no segundo tempo é a Liga de Quito, numa jogada individual de Guerrón e gol del Chucho Bolanhos, sempre os dois, né? 1 a 0 LDU. Mas num córner, 10 minutos depois, El Paleta Escalada empata a partida. Os dois ficaram com 10 e nada mais tivemos de perigo nesse jogo. Na volta no Casablanca, lotada mais uma vez, né? Era a chance da sua primeira final de Libertadores dos Albos. Bastava uma vitória, famosa festa de papel em campo, mas o jogo foi duro até de ver. Muita marcação, jogo bem típico de Libertadores, muita violência também, chutes de fora com péssima pontaria e depois que foi expulso o Sanches do América, a LDU foi pra cima, mas aí esbarrou nele Memo Ochoa, lendário goleiro mexicano, e com um gol fora de casa a Liga de Quito chegava numa final da Libertadores pela primeira vez.
Afinal, vou ser sincero, todos na América do Sul, menos os equatorianos, colocavam o Fluminense como grande favorito, até porque o tricolor carioca tinha eliminado de forma heróica o grande do futebol São Paulo de Muricy, do Imperador Adriano, e o Boca Juniors de Riquelme e Palermo, time de Thiago Silva, Conca, Thiago Neves e Washington, era o time a ser batido, iria finalmente sair da fila, e do outro lado tinha a Liga de Quito, tinha que jogar 2 partidas, e sem a mesma regra do gol de fora de casa. Isso foi decidido antes de começar a competição. Tá bom, Renato Gaúcho? No primeiro jogo em Quito, outra bela festa da torcida alba, e como foi o início do jogo, como em todas da LDU em casa, pressão pura, Chucho Bolanhos de um lado e Dinamita Guerrón do outro, e aos 2 minutos você mal tinha sentado no sofá e Biller fez 1-0 Liga. Belo cruzamento de Guerrón. O jogo era lá e cá, e num clima frenético, Conca acerta uma linda falta de longa distância, golaço do argentino, 1-1. E bora pra trocação, numa bola perigosa na área do Fluminense, Guerrón tava bem na segunda bola e acerta um forte chute, 2-1 Liga. Lembrando que o melhor jogador da LDU já está vendido pro Getafe da Espanha. 5 minutos depois, continuava a pressão e no escanteio Campos aumentava 3-1 LDU. O tricolor estava perdido, mas atacava também. E aí aos 45 do segundo tempo, mais um córner. E ele Pato Urrutia completa no segundo pau, depois de desvio de Washington, 4-1 só no primeiro tempo. Na segunda etapa, logo no início, o Thiago Neves descontava e colocava um 4-2 numa bela cabeçada. Mas aí o jogo ficou assim, continuava a trocação, mas com grandes defesas dos 2 goleiros, Fernando Henrique do Fluminense e Pepe Pancho da LDU. O jogo de volta no Maracanã, o Fluminense precisava fazer o difícil, fazer 3 gols de diferença para levar o troféu e a Liga segurar o tricolor na sua casa. O jogo foi pura trocação em Quito. Como seria no Rio de Janeiro? Festa incrível da torcida do Fluminense, mas a LDU estava em vantagem. E como era esse time? Tinha Pepe Pancho no gol, na linha defensiva tinha Renan Cade, Norberto Araujo e Jairo Campos e Ambrossi. Os alas, ou extremos, Hofren Guerrón e ele Chucho Bolanhos. No meio, o paraguaio Henrique Vera e ele Pato Urrutia, um pouquinho à frente, Damian Manso, e o centroavante era Cláudio Biller. O técnico, Patão Balsa. E logo aos 6 minutos de jogo, a dupla que foi o terror dessa Libertadores fez jus ao seu nome. Guerrón e Bolanhos, num belo gol de Chucho, aumentava a vantagem, mas Thiago Neves estava on fire naquela noite e acerta um belo chute aos 12 minutos. Tudo igual. 16 minutos depois, Neves de novo, 2-1, completando o cruzamento da esquerda. E final do primeiro tempo, na segunda etapa, era tudo ou nada para o tricolor. E numa falta, Neves de novo faz tripleta e coloca 3-1 Fluminense. Dava tempo da virada histórica, mas o jogo perdeu em emoção e foi cozinhando, alguns lances perigosos, como o gol mal anulado da Liga, ou uma chance incrível defendida por Pepe Pancho e uma expulsão de Luiz Alberto do Fluminense. E tivemos pênaltis. Ali, Conca perdeu, Campos também, e Thiago Neves teve que cobrar 2 vezes, catimba de Pepe Pancho, e perdeu na segunda. Depois, todos fizeram. Até o coração valente Washington perderam o pênalti e Pepe se adiantou. Mas título para os Albos, primeiro título do futebol equatoriano na Libertadores. O pior campeão da história, logo contando com o time começando desde o início da competição, porque tivemos anos que o atual campeão começava já na semifinal, pouco jogava. Então a LDU foi o pior campeão em aproveitamento, por isso ficou marcado, mas tenho certeza que a torcida alba pouco se importa com isso. Vou fazer mais vídeos sobre algumas campanhas históricas na Libertadores e Sul-Americana, espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Deixe o seu like, comentem no vídeo, isso ajuda o YouTube a me colocar na sua timeline, ajuda muito o canal. Muito obrigado pela audiência, fique com Deus, tchau, tchau.